como é que o crime organizado funciona no Brasil, onde que ele tá, como é que é essa situação toda, que eu não faço a menor ideia, e também como que é combater isso sendo de um partido pequeno, com uma representatividade na internet ainda. A gente tem uma primeira pergunta que você colocou do que é o crime organizado. Como é que ele opera no Brasil? Qual é a situação pra gente entender a gravidade da coisa? O crime organizado, ele opera como tudo, até como um negócio, na brecha e na oportunidade. Então, você vai pegar o Comando Vermelho, né? E surge as cadeias, como até o PCC surge na cadeia, e ele surge uma fusão entre ativistas políticos de esquerda que conhecem, vamos dizer, criminosos comuns, e aí os caras trazem uma parte da lógica de guerrilha ali pra dentro, vamos dizer, dessas organizações. Ele cria um código de conduta interno, tal qual um partido, e aí o Comando Vermelho, ele começa a fazer desde o começo, vamos dizer, essa tomada de posições territoriais, assim como cuidam do negócio, o business da droga. E isso sempre foi, especialmente nos anos 90, nos anos 2000, meio dos anos 2010, desculpa, até agora nos anos 2020. Isso foi entendido como cartéis que trabalham com tráfico de drogas. Quando que desde o começo, eles sempre tiveram essa vocação de ocupação territorial. E aí entra uma coisa que é interessante, quando surgem as milícias nos anos 2000, o que a milícia faz? Ela faz ocupação territorial sem tráfico de drogas. Hoje até tráfico de droga a milícia faz, mas aí é outra discussão. O lance que interessa é você conseguir ganhar muito dinheiro e ter muita força com a ocupação territorial e com um trabalho de uma espécie de banditismo, de clã, que você vai achar, vamos dizer, similaridades com coisas que aconteceram na Idade do Bronze. É assim, um chefe tribal que assume o comando de um território, e aí ele tem que estabelecer rituais de legitimidade dentro daquele lugar, uso bem, vamos dizer, bem claro da violência, música, arte, linguagem pra justificar aquela estrutura. Os caras do Comando Vermelho é como se fossem, sei lá, guerreiros tribais da Idade do Bronze. O PCC, ele surge no contexto também de presídios em São Paulo, mas ele surge de uma outra maneira. Ele surge um cara que claramente é um sujeito mais inteligente, que é o Marcola. Ele entende o PCC como um partido, mas ele entende como um business mais nas sombras. E a ocupação territorial não é tão nítida, porque também não é tão necessária. E ele soube misturar a atividade da droga com outras atividades correlatas. Então, eu sempre ouvi falar de um cara que é o armeiro, né? O PCC tem vários armeiros em vários lugares. Que assim, você quer roubar um banco, fala, pô, eu tô afim de roubar um carro forte. Você é um bandido ladrão, já roubou uma moto aqui, você já roubou um celular ali, é conhecido pelos bandidos do PCC na região. Aí você chega pro armeiro, pô, tô graduado aqui, conhecido e tal, isso é legal. Eu quero roubar um carro forte que vem todo dia 3, vem num banco aqui, ele vem e entrega o dinheiro e tal. Eu quero fazer uma emboscada, o cara, tudo bem, o que você precisa? Vou precisar de um carro, vou precisar de mais 2 caras que carregam arma assim assado, vou precisar desse equipamento assim assado. O cara, beleza, eu tenho as armas aqui, eu fico com 30%, eu participo da operação com você. Então, é um business, né? O cara entra com o trabalho dele e com a ação de empreendedor dele de atacar o carro forte, e o PCC entra com uma estrutura proprietária que ele tem, conhecimento de causa, inclusive uma espécie de seguro de vida, e caso ele seja pego, ele vai ter advogados, vai ser protegido. E o PCC participava do lucro. Então, havia o tráfico de drogas, mas havia uma operação de banditismo tocada pelo PCC. E por associados, né? Então o PCC, ele sabia trabalhar os associados à facção. O PCC, nesse sentido, ele tem uma lógica sofisticada que isso permitiu que ele fosse escalando para outras atividades, ele fosse se misturando as atividades. E o capital acumulado do PCC, ele foi sendo reinvestido, permitindo que eles não ficassem só no tráfico de drogas. Quando a gente olha, por exemplo, a ocupação do Comando Vermelho, eu sempre uso esse exemplo, ela é horizontal. Horizontal no sentido de você olhar um mapa, e aí você tem um horizonte do mapa, e aí fala, dentro dessa circunscrição aqui no mapa, eu vendo gás, eu vendo net, eu vendo... Fora disso, não. O do PCC é vertical. Ou seja, eles sobem nas instituições, eles entram na polícia, eles entram no mercado financeiro, eles vão entrar, sei lá, no mercado de venda de bebidas. Então eles sobem na hierarquia social em outras estruturas, então eles podem estar misturados em qualquer coisa. Eles não estão presos num determinado território. Então é um modelo mais inteligente de negócio, mais eficaz. Então a gente tem esses dois modelos competindo. Em geral, especialmente está acontecendo no Nordeste, os associados do Comando Vermelho são mais eficazes na guerra pura e mais cruéis do que a turma do PCC. O PCC terceiriza para outros essas brigas. Mas o PCC, ele é mais sofisticado e acho que ele deve ter margens, é o que dizem, ele tem margens maiores do que o Comando Vermelho, e é enxergado, inclusive, pelos Estados Unidos como uma organização meio que única, até quando comparado com outros cartéis da América do Sul. Então esse é o problema que a gente tem. A gente pode ir para as origens do problema se você quiser, mas acho que essas são as duas estruturas principais. Uma é mais fácil de enfrentar, que é o Comando Vermelho, e outra claramente demanda mais inteligência, que é o PCC. Só pra eu entender, quantos % de influência eles têm no nosso dia a dia, do cidadão comum? Se eu for falar, por exemplo, dos seus hábitos diários, de sair de casa e você vai, sei lá, você vai sair da tua casa, você tem um apartamento, você vai ter um porteiro no seu prédio, você vai ter uma grade na frente do teu prédio. A existência de uma grade na frente do seu prédio, ela se dá porque você não acredita você não confia que você não será roubado ali. Ou a existência de uma pessoa que vai escolher quem pode entrar ou quem sair ali. Sim, mas é um ladrão normal. Não necessariamente o crime organizado vai estar nessa. Sim, mas é que hoje um ladrão comum, ele não é um... O ladrão normal não existe mais praticamente numa grande cidade. Ele vai ser faccionado porque faz sentido ser faccionado, especialmente com o PCC. Um ladrão de moto, se você é faccionado com o PCC, você tem zonas de atuação. Se você é pego, você tem advogado,
Dentro da cadeia você tem proteção. Então, não faz sentido você não ser faccionado. Entendi, o cara tem tipo um plano de saúde, plano dentista, tudo lá dentro. Tem, ele tem e isso dá um senso de pertencimento ferrado. Lógico que não são todos. Você vai ter um nóia, um ladrãozinho, mas em geral o ladrão ele vai ter nessa cadeia. O ladrão de celular, ele rouba celulares, um moleque. Aí ele vai entregar pra alguém, esse alguém vai entregar pra uma máfia, essa máfia vai estar ligada ao PCC. Tem a máfia dos nigerianos que pegam os celulares no centro. Eles, em última instância, precisam do PCC participando da atividade deles. Então, o seu dia a dia vai ser em grande medida determinado pelas ações que você vai tomar pra se proteger de um eventual roubo. O carro que tem isso filme no Brasil. Se você não tem um carro blindado, você vai ter isso filme, pelo menos. O celular que você não vai ficar dando moleza na rua. Então, muitas das ações que você vai tomar na tua vida são baseadas nisso. Agora, por exemplo, o PCC tem influência no Porto de Santos. Porque boa parte da operação deles está em mandar droga pra Europa. Puta, tem uma ação do Porto de Santos. Então às vezes... São boas ações, né? Eu não sei, hoje... Tem ação, ela boa, inclusive. Eu não sei se a atividade deles vai ser muito afetada aí se haver uma crise com o PCC. Não sei se é uma notícia boa. Mas a real... Parem de mexer com o PCC. Os dividendos estão gordos. Mas eles movimentam bastante o jogo por lá. E ele... Então assim, eles não têm muitas áreas. A gente viu Faria Lima. Eles, assim, a gente tem que pensar assim, toda atividade criminosa que acaba funcionando acaba gerando monopólios. E todo monopólio gera um lucro desproporcional. Então eles têm meio que um monopólio na distribuição de droga em São Paulo. Imagina o lucro desproporcional que eles tiveram por anos fazendo isso. Isso permitiu que eles reinvestissem em outras operações. E aí, cara, os ovos do PCC estão em várias cestas. Então, isso interfere na tua vida. E o que é aquela história que eles tinham postos de gasolina? Quando eu vou num posto e abasteço o carro, eu tô dando dinheiro pro PCC? Se eu for no deles, né? Eles montaram rede de postos de gasolina e eles foram também pro campo da distribuição da gasolina. Assim, aí tem muita história de conversa com policial, com promotor, que eu não vou ter todos os detalhes dessa parte operacional, mas posto de gasolina permite o batismo. A gasolina batizada faz com que você declare um valor e ao mesmo tempo você, com a gasolina batizada, você pagou menos pelo combustível. Esse gap se lava dinheiro. Mas é tudo pra lavar o dinheiro da droga, não é porque eles querem ter um posto de gasolina. Sim. E vai dar uma grana. É igual o Comando Vermelho com os shows de funk, os shows grandes de funk, que você esquenta o dinheiro através do show. Então você tem operações que são pra ganhar dinheiro também. Tem operações que você usa pra lá esquentar o dinheiro. Aí você vai ter uma rede de empresas que você esquenta o dinheiro. Tem outras operações que são lucrativas assim. Por exemplo, eles em algum momento começaram com posto pra esquentar dinheiro. Depois eles começaram a ganhar dinheiro com distribuição de combustível. É mais ou menos isso, eles vão se encaminhando e crescendo. Então eles estão diretamente ligados ao nosso dia a dia como cidadão e a gente nem imagina. Sim. Quando que vocês... porque é uma coisa recente, eu acho, vocês comprarem essa briga pública contra o crime organizado, né? Quando que vocês decidiram fazer isso e qual foi, enfim, a estratégia? Deu medo de algum de vocês sofrer algum tipo de represália depois? Como é que foi? Foi uma decisão deliberada nossa, quando a gente entendeu que as pessoas vão montar um partido e a gente não poderia ficar falando de maneira ou boba sobre os assuntos, não aprofundada, ou solta. Por exemplo, o Kim tem projetos muito bons em muitas áreas, como deputado federal. Mas antes da gente pensar em montar um partido, os projetos eles ficavam meio soltos. Eles não faziam parte de um todo coerente. E por que não faziam? Porque, o Kim precisa focar nisso aqui, agora precisa focar naquilo ali. Quando a gente falou, vamos montar um partido, e nós vamos montar um programa partidário, a gente começou a discutir todos os assuntos e chamar dentro da nossa comunidade pessoas para discutir todos esses temas. E aí, em todos os temas a gente foi aprofundando e tendo insights e conversando com outras pessoas. Ou seja, a gente transformou o MBL uma espécie de um fórum interno de discussões. Que aí criou a revista Valete, que produz os artigos, mas produz a ideia e que produz o fórum, os espaços de discussão. A ideia do livro amarelo. E aí você começa a ter as discussões e você começa a ter um ambiente fértil para você estudar os temas. O tema do crime organizado é um tema que começou com esse insight a discussão sobre crime no Brasil, sobre criminalidade como tudo, ela é levada toda para um campo errado. Mas sobre crime organizado, ela ainda está presa na discussão sobre drogas. E aí eu falei, não é sobre drogas, é sobre território. Sobre território e ocupação, ou horizontal ou vertical. CC com a vertical e o Comando Vermelho com a horizontal. E nós precisamos começar a tratar com uma perspectiva diferente o enfrentamento a eles, que é o enfrentamento de um agente alienígena ocupando espaços na máquina pública, no empresariado e no próprio território brasileiro. Só de você virar essa chave, você começa a ressignificar tudo que envolve o crime organizado. Então a gente mudou a chave imaginativa, não só nossa. Quando eu vejo o Ratinho Júnior falando não, agora nós vamos partir pra cima, vamos tratar eles como organizações terroristas. Não, eles fazem ocupação territorial. Todo mundo tá usando o termo ocupação territorial. Os presidenciáveis, o Ratinho usou, Caiado usou, o Zema usou. Eles estão usando uma imaginação nossa de 2023 para 2024. Que a gente mudou o termo como isso foi abordado. Por isso a nossa própria briga lá com o Oruan, ela tá nesses termos. Ela tá entendendo assim, se o Oruan pertence ao Comando Vermelho e o Comando Vermelho ocupa um território, qual é a função dele, que é filho do Marcinho VP, nessa estrutura? E eu vou ser marxista aqui. Ele cria a superestrutura ideológica para justificar um sistema de relações econômicas e políticas que acontece nas áreas do Comando Vermelho. Ele é a cultura enquanto superestrutura. Tá. Então dane-se a música, isso não é uma questão de liberdade. Ele é um agente político de uma determinada máquina que também é política. Nós precisamos ver maneiras de pegar ele no pulo ali. E a lei anti-Oruan foi uma resposta. Que é sobre a lei anti-Oruan de não colocar dinheiro do Estado nisso? Lógico, ela é uma lei bem óbvia. Mas ela apontou o problema. Tem uma estética em volta.
dela que nos mostra alguma coisa. Né? Ela tem, vamos dizer, ela aponta uma discussão, e essa discussão, ela extrapola a função da lei. Sim, ela faz uma marca, um marketing que nos leva a pensar outras coisas. Exato. E isso despertou as pessoas para essa questão da naturalização do Comando Vermelho, que é literalmente a função ideológica do Oruan. E como é que vocês imaginam que dá para acabar com isso, sabendo que o Estado brasileiro deve fazer parte, deve ter algumas entranhas ali desses comandos dentro do Estado e vice-versa? Como é que faz para resolver isso? Foi comprovado que tem. Uma série de matérias muito corajosas. Assim, se o que a gente faz é corajoso, no sentido de peitar os caras, tem alguns jornalistas que estão fazendo há mais tempo e correndo mais risco do que a gente. Eu cito nominalmente o André Chaldes, que hoje tá no Metrópolis, foi do Estadão. A Andresa Matais também estava no Estadão e hoje tá também no Metrópolis. Eles descobriram a dama do tráfico e um sistema de lobbies via ONG do Comando Vermelho e do PCC dentro do Congresso Nacional e com os ministérios do atual governo. E é bem claro, e as reuniões estavam públicas, estavam nas agendas. Tiveram reunião agora com o Ministério da Justiça. Do Lewandowski, teve reunião deles este ano no Ministério. Fizeram lobby para tentar aprovar uma agenda carcerária. E essas ONGs, foi comprovado que elas são ONGs que obedeciam primeiro interesses do PCC, do Comando Vermelho, e depois, esse ano, estavam atendendo interesses do PCC. Essa mesma turma, esse mesmo grupo, financiou e organizou um filme que está presente até hoje no Netflix, chama O Grito, que é um filme que também defende a agenda de desencarceramento. E, por curiosidade, as ONGs e a agenda ligada ao tema do desencarceramento e aumento dos direitos dos presidiários, que é uma coisa que o Comando Vermelho e o PCC tratam como política, e o lobby deles trabalha nessa linha, é a mesma linha de, vamos dizer, ONGs, algumas ligadas ao movimento negro, mas a maior parte ligada a direitos humanos, que recebem dinheiro estrangeiro aqui, que é onde você faz a intersecção entre a esquerda e esses grupos. Então, há uma intersecção política entre a esquerda brasileira e as facções criminosas no lobby e na atuação de marketing e de influência política no Congresso e no governo federal, com certeza. É comprovado, as ações são óbvias. A lobista é a Janira do PSOL, que foi uma deputada federal do PSOL. Não é não, ela é do PSOL, ela anda com essa turma, ela anda com as ONGs todas de direitos humanos que têm participação da turma do PSOL. No filme O Grito, que tá no Netflix, você teve a presença se eu não me engano, da atual ministra Niele Franco, o ministro do STF, o Barroso, teve presente, o Oruan teve presente, algum parente do Marcinho VP e outro parente do Marcola tiveram presente. Então, sim, essas coisas acontecem e você tem essas entranhas. Tô falando agora do topo do poder. Fora disso, você vai ter de delegados de polícia, no Rio de Janeiro, membros dos batalhões da Polícia Militar ligados a crime organizado. Você tem vamos dizer, essas infiltrações todas acontecendo. E aí você fala, como é que eu vou fazer o combate? Que acho que foi isso que você queria perguntar. Você vai ter que declarar eles entidades anômalas. E entidades anômalas no sentido de que eles não serão detentores de direitos e prerrogativas que você dispõe ou que eu disponho. Eles não são cidadãos brasileiros. Eles não têm que ser titulares de direitos e garantias que um cidadão brasileiro tem. E o direito para eles tem que ser muito rápido e muito duro. Então nós temos que ter leis que vão atingir eles rápido, então, operações de quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, telefônico, telemático, operações muito rápidas que prendam os caras. Se o cara é identificado rapidamente como membro de uma facção, ele tem que ser rapidamente enviado para cadeia, sem muita demora. Você vai ter que ter um regime de enfrentamento a eles, que é um regime especial de enfrentamento a eles. Esse é o tema que a gente está querendo trazer para o Brasil para discussão, que é o do direito penal do inimigo. A estabelecer, olha aqui, essas pessoas recorrentemente cometem crimes, não aceitam a autoridade do Estado brasileiro. No caso do PCC do Comando Vermelho, é bem óbvio, eles sequer aceitam que o Estado brasileiro tem legitimidade sobre o próprio território. Então eles têm territórios, eles têm instituições que eles comandam e eles vão ser tratados como entidades anômalas. E o Estado brasileiro tem que ir com instrumentos especiais e desconstruir eles na base e no topo. E isso vai ser muito duro, vai ser uma política muito dura que um presidente da República tem que tomar para enfrentar esses caras. Até porque o sistema atual de justiça brasileiro, com todas as prerrogativas, com as leis de execução penal que a gente tem, com progressão de pena, com saidinha, com a demora, a letargia que um processo penal tem aqui no Brasil, não está sendo eficiente. Ninguém consegue fazer isso. Hoje não dá para você controlar se quer um ladrão de celular ou um ladrão que rouba moto. Esse cara é solto muito rápido, o cara rouba, volta. Quanto mais um chefe do cartel. Então, a gente vai ter que alterar profundamente as nossas leis para fazer esse enfrentamento. Vai ter que fazer muito uso de inteligência e vai ter que colocar o Estado brasileiro mobilizado para algo que será único, que é a retomada do território brasileiro, a retomada das favelas e destruição até do aparato de inteligência que esses caras têm, especialmente o PCC. Mas se o Estado está infectado por essas organizações criminosas, como é que se confia no próprio Estado para fazer essa ação? Porque a infecção, ela não é, vamos dizer, uma metástase ainda. Ainda. Só que ela será. Ela será, porque a gente sabe que, enfim, aí tem que ser muito cuidadoso. Estranhamente, alguns elementos do judiciário costumam defender agendas similares a desses caras, e isso é muito preocupante. Eu tenho que ser muito cuidadoso com o que eu falo sobre isso, mas você tem um câncer se espalhando rápido e
Acho que não é uma metástase ainda, só que, assim, contra o câncer, você não tem nada a fazer do que tentar o tratamento mais agressivo pra derrotar o câncer. Não há muita escolha. Assim, é isso ou a transformação do Brasil no narco-estado, ela vai começar a ser efetiva. Tem umas coisas que podem começar a acontecer que as pessoas vão se assustar. Tem um novo tipo de guerra que a gente viu na Ucrânia, envolve drone, envolve uso de tecnologia, houve produção de, vamos dizer, aparato militar super descentralizado. Já isso vai estar disponível pro crime organizado. Pouco tempo. Sim. A infiltração também política e institucional deles também está acontecendo em um nível muito rápido. Então, já a gente não vai dispor de meios para enfrentar. Porque num congresso eles vão poder brincar um avanço de uma legislação nesse sentido. E tecnologicamente falando, e através do acúmulo de capital que eles têm, eles vão garantir essas posições. Por exemplo, nesse instante, quem está ganhando? O Estado brasileiro ou eles na parte territorial? Agora, a gente até botou um menino nosso pra ir lá. Tem cidades fantasmas já no Ceará. Eles dão, é pra todo mundo ir embora dessa cidade. Vai todo mundo embora da cidade. Já tá na terceira ou quarta cidade fantasma do Ceará. Agora, você tá tendo guerras e tomadas de territórios acontecendo nesse instante no Nordeste. Então, hoje a tendência é de aumento de poder territorial deles e não diminuição. Então não tem outra, assim, é terapia de choque mesmo. E daí que vem o prendeu, matou. Sim. O prendeu, matou surgiu quando eu tive eu fiquei muito pistola. Quando houve uns comentários de já essa galera meio direito penal mínimo, garantistas, após aquele caso de um assassinato que teve de um ciclista na frente do Parque do Povo. Tinha tido lá, o assalto aí vieram discutir, mas veja só, mas também, ele é um cara rico. Eu falei, que? E a ideia própria de que aquele assaltante, nada iria acontecer com ele. Ele pode ser preso e não vai ficar muito tempo, vai progredir a pena dele e ele será solto. Enfim, eu fiquei muito pistola e eu falei, cara, o que tem que fazer? Prendeu, matou. Prendeu, matou. E aí virou uma piada, virou até uma música ali que eu comecei a delirar no meio da live. E virou um slogan e virou, vamos dizer, o nosso mote pra essa questão da guerra contra o crime. Não foi nada pensado, foi basicamente um momento numa live. Mas foi daí que saiu depois aquelas declarações por exemplo, do Arthur Duval de botar o cara no pneu e queimar o cara ao vivo. Todo isso foi crescendo. Foi ali assim, a gente já tinha material escrito sobre direito penal do inimigo. A gente já tava fazendo as pesquisas, o negócio do Oruan já existia. Toda essa leitura nossa, ela já existia previamente. A gente começou a entender que isso aqui precisa ser difundido. E eu estava usando minha live muito pra difundir. Naturalmente a gente começou a fazer eventos e congressos e o próprio público começa a querer falar pra caramba nisso. Foi num desses eventos, não sei se, acho que foi em Salvador, que o Arthur falou. Acho que ele falou de maneira alegórica ali, mas eu acho que não contribuiu muito pra seriedade do discurso nosso. E não foi exatamente bom, mas, enfim, é um exagero retórico. Então eu achei que... Bom, você reconhece que não foi a melhor forma de colocar a ideia. Não foi. Tá. Não foi. Porque essa é uma das principais críticas, né? Quando falam disso, usam esse... A gente não pode deixar. Tanto que eu acho que a gente tem que falar desse assunto de maneira muito sóbria. Então, tem que ser sóbrio. A gente tem que falar, alteração... O que é o direito penal do meio? A gente tem que levar isso pra uma discussão técnico-jurídica, em muitos termos, e não ficar só no slogan. Até porque, né... Alguém pode contraditar qualquer um da direita, e é um bom argumento. Ué, mas a direita não elege um monte de deputado que tá lá, vão pegar os vagabundos, um monte. Tem, sei lá, comandante, sargento, coronel, delegado, inspetor, sei lá. Tem um monte no Congresso Nacional. E eles não produzem nada. A Comissão de Segurança tá cheia desses caras, eles são inúteis. E sim, são inúteis. E eles são só histriônicos. Então a gente não pode ser histriônico. Gostou do conteúdo? Então fortaleça a nossa voz. Curta o vídeo e se inscreva agora. Sua participação é fundamental para levarmos as ideias do Renan Santos a todo o país. Divulgue a missão e ajude o futuro presidente do Brasil.